Oi, tudo bem? Sou Mayumi Takushi. Hoje eu vou te ensinar a pintar flores do campo. A pintura vai ser no MDF, mas você pode escolher a superfície em que você quer trabalhar. Pode ser no tecido também, toalhinhas, camisetinhas, o que você quiser e o que você tiver em casa. Então, o projeto é esse. Eu vou te mostrar em detalhes como chegar nesse resultado. Vamos lá para a aula. Eu já tenho uma caixa que ela já está preparada. Eu usei tinta acrílica na cor pistache, na parte da tampa. E na caixa eu utilizei o cinza. Você vai aplicar, como de costume, usando pincel, rolinho de espuma. Aí, entre uma camada e outra, você aguarda a secagem, dá uma lixadinha de leve, até fechar. Bom, próximo passo, você fazer um quadradinho aqui. O meu, ele tá com 11 centímetros, tá? Então, você vai marcar esse quadradinho e vamos fazer uma aplicação aqui no centro. Eu vou utilizar um pincel pituá para fazer, para aplicar uma cor. Eu vou utilizar branco, mas eu vou utilizar branco e um pouquinho de azul petróleo. Então, e é com o pincel pituá mesmo, você aplica um pedacinho por vez. E vai descer. Essa parte de cima já começou a entrar em processo de secagem, então eu não mexo. Eu posso trabalhar enquanto a tinta está muito úmida ou já totalmente seca. Quando ela está em processo de secagem, eu tenho que deixar ela quietinha, senão eu acabo manchando mais. Então, eu vou secar e depois eu continuo para mais uma camada. Eu vou aplicar mais uma camada para fechar um pouco mais esse quadrado. Uma quantidade maior de branco aqui na parte de cima. Ah, outro ponto muito importante. Eu acabei de usar o soprador. A peça, se ela estiver muito quente, a hora que você encosta a tinta nela, na peça quente, ela já começa a secar. Então, aguarda a peça esfriar para você fazer a aplicação. Vai facilitar a sua vida. Essa parte aqui inferior, eu não preciso clarear, porque eu vou trabalhar um conjunto de flores nessa região. Então, eu vou tirar agora a fita crepe. Vou lavar o pincel. Lavou o pincel, você vai torcer para tirar o excesso de água e vai secar muito bem. Agora, eu vou trabalhar com o stencil Flor do Campo. Aqui é o número 1405. Eu vou aplicar a primeira camada, uma mistura de púrpura com branco. Então, eu tenho aqui púrpura. Eu acrescento um pouco de branco, na verdade, mais branco do que púrpura. Eu vou começar o trabalho com um tom mais claro e depois eu vou escurecer. Então, tiro o excesso de tinta do pincel. Agora, eu vou posicionar, eu vou colocar ele aqui, nessa posição. Então, eu vou ter a flor um pouquinho para fora do quadradinho. Movimento curto e circular para fazer o preenchimento das pétalas. Essa florzinha, para ela não ficar distante, eu vou aproximar, eu vou encostar na flor anterior. Percebe que ela tá um pouquinho por cima da outra? É assim mesmo que vai ser. Então, eu vou preencher agora aqui nesse espaço que tá livre. E quando eu chegar perto dessa pétala vizinha, eu diminuo a quantidade de tinta, de pressão no pincel. Então, aqui eu tenho uma flor atrás, outra na frente. Vamos para a terceira flor. Essa daqui, eu tenho uma vizinha aqui aparecendo na pétala. O processo é o mesmo.
eu trabalho aqui onde tá livre. Movimento curto para você não pegar a pétala do vizinho aqui, para não sujar o seu trabalho, não sujar o fundo da peça. Pronto, então aqui eu já tenho as minhas 3 flores. Eu vou lavar o pincel. E vamos começar a trabalhar as folhas. Eu vou misturar agora branco e verde. Então, tenho aqui branco e o verde musgo. E o meu pincel, eu quero diminuir. Então, eu vou usar um pedacinho de fita crepe e vou segurar a cerda para ele ficar um pouquinho menor. Agora, é só trabalhar folhas atrás. Então, essas folhas, elas vão ficar assim, olha, um pouquinho na frente das pétalas, mas eu vou trabalhar somente aqui, onde ela está livre. Não vou passar o verde por cima das pétalas. Você diminui a quantidade de tinta quando chega perto das pétalas das flores. Então, ela vai ficar por trás. Eu vou alterar essa cor, ficou muito claro e apagado. Eu vou aumentar a quantidade de verde, então, verde, branco. Eu vou acrescentar um pouquinho de marrom. Eu vou acrescentar só um pouquinho de marrom para diminuir a intensidade desse verde. Ele não ficar tão frio. Então, quanto mais marrom você colocar, mais fechada vai ficar a sua cor. Vou pegar outro conjunto de folhas. Eu vou colocar aqui nessa posição. Então, eu tenho a flor aqui. Essas folhas estão saindo de trás das flores. Não leva esse verde até subir na pétala. Para antes. Vou colocar mais uma folha aqui. Aqui também. Vou colocar mais essa folha aqui também. Então, eu já tenho as minhas flores e folhas posicionadas. Agora, eu quero sombrear os espaços entre as flores. Eu vou trabalhar aqui na parte de fora. Vou usar um pincel Pituá 000. Hidrato o pincel, então molha, torce, seca. Eu vou deixar o pincel número 4 reservado para me ajudar a tirar marca de pincelada, para esfumar. Ele vai ficar limpinho aqui, se eu precisar, ele tá na mão. Pega esse pincel, o 000, encosta ele no gel matizador e tira excesso. Agora, eu vou pegar o azul petróleo e um pouquinho de marrom. Eu vou aplicar aqui nessa região. Você vai trabalhar como se o pincel fosse um lápis de cor. Mas você não vai passar nessa parte do amarelo pistache. Você vai trabalhar essa cor somente dentro desse espacinho azul claro. Tem alguns espaços menores que eu posso aplicar a cor com um pincel menor e depois eu uso o pituá para esfumar. Então, faço a misturinha do azul petróleo com o dark chocolate, tenho um pouquinho do gel matizador, bem pouco. Aí eu venho aqui e eu coloco a tinta e depois com o pituá menor, eu só dou uma esfumadinha no finalzinho. Bem tranquilo de trabalhar dessa forma. Para clarear, a gente clareia em camadas e para sombrear também é em camadas. Então, coloquei a tinta, no finalzinho eu dou uma esfumada bem de leve. A tinta não quer sair do lugar, você pega um pouquinho do gel matizador, hidrata o pincel e aí você vai conseguir fazer o esfumado, a transição suave com mais facilidade. Então, entre flores e folhas, você vai trabalhar com esse sombreado.
Aqui eu não quero sujar do lado de fora, então eu protejo essa região com a fita crepe. E você vai trabalhar como se fosse um lápis de cor mesmo. Coloca tinta com pincel, suaviza com outro. Faltou tinta, vai lá, carrega o pincel, deposita. Depois o pincel pituá hidratado no gel matizador, ele vai espalhar essa tinta e fazer uma transição bem suave. Treina esse processo, porque ele te ajuda a fazer todas as outras composições com mais volume. E nesse esquema, fica bem mais fácil. Agora eu vou proteger essa parte aqui de baixo. Não tem problema que tá sujando a pétala. Depois eu vou trabalhar com um tom mais escuro, vou clarear também, então dá pra resolver. Ó, essa fita crepe é aquela que eu usei pra fechar a borda externa. Não precisa jogar fora, deixa ela na mesa e você usa novamente. Pronto. Essa aqui é a primeira camada, né? É azulzinho. Eu vou agora aplicar somente o Dark Chocolate. Não precisa lavar o pincel, você vai pegar o Dark Chocolate, tira um pouquinho do excesso. Você vai aplicar o Dark Chocolate nas áreas mais fechadas. Aqui é o ponto mais escuro da sombra. Então, nos espacinhos entre as pétalas, entre as folhas, nos espaços mais fechadinhos, você vai acrescentar o Dark Chocolate e depois dar uma suavizada com o pituá. O pituá, ele entra para suavizar somente o finalzinho da sombra, tá? Eu vou aproveitar que eu tô com Dark Chocolate, olha, já faz o miolo também. Faz um pedacinho por vez, porque a tinta, ela seca muito rápido. Eu tô usando tinta acrílica. Dependendo da região que você mora, ela vai secar mais rápido ainda. Então, use o gel matizador, que ele retarda um pouco a secagem e dá tempo para você trabalhar. Acho que foi, hein? Tirar a fita crepe. Vou colocar um pouquinho de sombra nessa região, tá pedindo. Essa sombrinha, ela ajuda a destacar a claridade e volume das pétalas. Então, é interessante fazer nessa etapa do trabalho, porque você vai poder limpar as pétalas depois. E aí fica com um acabamento bom. Lavar o pincel. Vou começar a colocar uma sombrinha. Vou pegar púrpura e púrpura e branco bem pouquinho. Eu vou trabalhar aqui para cobrir esse espacinho do stencil. O processo é o mesmo. Eu preciso acrescentar branco, porque é o branco que vai cobrir esse... Tá vendo essas linhas aqui? É uma característica do stencil, né? Ela não tem como. Então, toda vez que você se deparar com esses espacinhos e você quiser cobrir, você vai usar uma cor um pouco mais escura, mas vai precisar acrescentar um pouco de branco
porque o branco, ele dá um preenchimento melhor, ele é mais opaco, e aí você consegue cobrir com mais facilidade esses espaços vazios. Pronto, vamos para outra. Então, branco, púrpura. Eu poderia até ter colocado um pouquinho de dark chocolate na mistura, mas eu posso sombrear depois, não tem problema. Então, para esfumar esse finalzinho, o pincel precisa estar hidratado. Molha ele no... Hidrata no gel matizador. Não pode colocar muito, mas precisa hidratar, senão você não consegue tirar a tinta do lugar. Eu vou colocar uma sombrinha aqui. Essa pétala tá por cima, então ela projeta sombra na flor de baixo. Pronto. Posso fazer o mesmo aqui. Pra dar contraste e ela aparecer mais. Dark chocolate no miolo. Pincel. Torce, seca. Vou colocar um pouquinho de verde, um pouco de dark chocolate. Eu vou aplicar essa cor nessas áreas aqui embaixo das flores para sombrear as folhas. Então, o processo é igual. Uma sombrinha para dar volume. Acrescentar um pouco mais de dark chocolate. Vai sombrear somente dentro das folhas. Porque por fora já está resolvido, já tem sombra. Eu consigo fazer até a nervura da folha com esse pincelzinho. Então, eu coloco a tinta, um pouquinho do gel matizador. E depois eu finalizo até a ponta, umas batidinhas para suavizar também aqui na borda. E aí, você já tem uma folha com nervura. Uma leve batidinha para suavizar, ela ficar fina. Pronto. Vamos posicionar o stencil novamente e ajustar a luminosidade. Então, posiciona o stencil bem encaixadinho. Você vai trabalhar uma flor por vez. Pincel, pode usar o 000. Se você tiver um pincel um pouquinho maior, pode usar. Então, agora eu peguei só branco, tira bem o excesso de tinta do pincel e eu vou iluminar. Vou acrescentar um pouquinho de púrpura. Porque só o branco puro, ele pode manchar um pouquinho ali, o contraste fica muito forte. E aí, se você não trabalhar com um esfumado bem suave, ele pode acabar marcando. Essa cor mais clara, eu trabalho no meio da pétala, para dar um efeito de curva para a pétala. Sim. Vou fazer na outra também. Essa daqui, eu vou ter que clarear também nessa bordinha. Por quê? Porque eu preciso separar essa flor da flor que tá por baixo. Então, nessa aqui eu vou ter que clarear no cantinho, na extremidade. Ó, aí eu consigo separar uma flor da outra. Agora, só um pouquinho em outras áreas, para elas acompanharem esse tipo de iluminação. Pronto, agora eu vou para outra. Posiciono o stencil bem certinho. Você vai acrescentar púrpura, mas é bem pouco. É um cheirinho.
essa pétala, ela tá por cima de todas e precisa ter um pouco mais de contraste. Então, eu vou posicionar o stencil e trabalhar só na bordinha dessa, para aumentar o contraste de claro para escuro e dar profundidade. Assim ficou melhor. Assim eu consigo visualizar bem quem tá por cima, quem tá atrás. A gente pode agora iluminar um pouquinho nas folhas. Eu vou usar verde e branco. Agora, nessa fase, é o seguinte, eu posso criar algumas folhas novas. Então, aqui eu tenho uma área que ela tá um pouco mais escura, eu posso colocar o stencil e utilizar uma folha pequena. Então, essa folhinha, ela não tá inteira, uma parte dela está atrás da flor. Ah, encaixou, tá vendo? Que bonitinho. Mais uma aqui nessa área. Bom, agora eu preciso encaixar o stencil em cima das folhas da primeira camada, dar uma leve clareada em algumas, só para elas conversarem com essas novas. Então, ó, aqui eu clareei. Então, o mesmo tom das folhas novas, eu jogo nas folhas da primeira camada, mas não é para exagerar, é só para clarear um cantinho. Lavo o pincel. Aqui eu vou pegar amarelo e um pouquinho de branco, bem pouco. E também eu vou acrescentar, ó, então aqui eu tenho amarelo, branco, bem pouco branco. Vai pegar um pouquinho de púrpura, mistura. Esse amarelo vai ficar mais quentinho. Agora eu vou bater aqui no centro da flor. Aquela primeira camada, a de dark chocolate que eu coloquei, ela faz um bercinho para esse amarelinho. Então, assim ele se destaca mais. Você não vai preencher todo o marronzinho que tá aqui por baixo. Trabalha mais na parte superior e aí diminui a quantidade de batidinha para baixo. Mas é importante você deixar o marrom aparecendo, pelo menos nas bordinhas em algumas áreas, para ajudar a dar o volume. Eu posso usar um pincel liner, vou misturar dark chocolate e um pouquinho de púrpura, diluir com a água, e aí só com a pontinha do pincel eu posso fazer uma gracinha aqui no miolo, próximo do miolo. Esse trabalho você pode fazer no tecido também. O processo de pintura é muito parecido, você só vai trocar a tinta, vai usar uma tinta para tecido e o processo é o mesmo. Eu só não recomendo que você aplique esse pistache no tecido, não tem necessidade. Aproveita o fundo, a cor que tem, a cor do tecido e valoriza as flores. Não precisa fazer toda essa coloração por baixo. Agora, eu vou trabalhar com esse stencil aqui. Ele é Frases para Jardim, é o 3308. Eu vou usar um fragmento dele. Então, eu tenho essa folhinha. Essa folha eu vou utilizar, então eu vou isolar o que tá em volta dela. Assim, é o suficiente. Então, essa folhinha eu vou utilizar para estampar aqui por fora. Aí, para proteger a parte interna, eu uso o stencil e, vamos lá, com a tinta branca, eu pego só branco, tiro bem excesso, o meu pincel, ele tá seco, agora é só distribuir. Então, movimento curto,
suave. Você vai distribuir essa folhinha por toda a volta. Você vai mudando a posição do stencil, para ter folhas em diferentes posições. Aqui, eu tô aqui no canto, eu preciso fazer a continuação da folha na lateral. Você vira com calma, faz a lateral e aí você tem a continuação aqui. Dá um acabamento melhor. Vai mudando a posição dessa folhinha. Lava o pincel, torce e seca. Agora, eu posso fazer um sombreado na parte interna. Eu vou precisar da ajuda da fita crepe para fazer o cantinho. Bom, eu tenho fita, eu vou usar essa daqui para proteger a parte externa. Eu vou sombrear a parte interna. Pincel pituá, gel matizador, um pouquinho de dark chocolate. Tira o excesso. Muito importante tirar o excesso, para você conseguir um esfumado bem suave. Começa pelos espaços menores. Se você ainda não tem experiência, tem um pouco de medo de fazer esse tipo de sombreado, começa pelos espaços menores e depois você vai para os maiores. Aqui, eu tô aplicando, dá a impressão que eu não tô depositando tinta, que não vai fazer diferença nenhuma, mas dá. Se você colocar a ponto de enxergar muito bem esse sombreado, é sinal de que vai ficar muito forte. Na hora que você tirar a fita crepe, você vai perceber. No caso, se ficar muito forte, você consegue remover a tinta, porque ela vai ficar fresca. Pronto, só isso. Agora, eu vou pegar aqui a minha frase no Jardim Botânico. Eu vou colocar dentro desse quadradinho e vou trabalhar com dark chocolate. Tira bem excesso de tinta do pincel, é muito importante. Eu vou acrescentar até um pouquinho de púrpura, vai ficar bonito. Dark chocolate e púrpura. Ou até verde musgo também ajuda. Pincel bem sequinho para não manchar suas letras. Mão leve, não coloca força. Vamos ver. Dá pra aplicar mais uma vez. Deixa ele secar um pouquinho. Não adianta colocar muita tinta, porque pode manchar o seu trabalho. É melhor aguardar a secagem e aplicar mais uma camada fina. E aí você vai ter um efeito muito mais limpo, organizado. Para fechar aqui essas flores, eu posso pegar um branco, diluir com água. Aí, com esse pincelzinho liner, eu vou trabalhar a bordinha de algumas pétalas. É importante que a tinta esteja diluída, senão você não consegue esse efeito fininho. Vamos pintar a parte de baixo. Muito simples. Você vai pegar o seu stencil de listra, essa daqui é o 036. Você pode trabalhar esse stencil na vertical ou na horizontal. E você vai utilizar azul petróleo. Lava o pincel, número 4, lava, torce e seca muito bem. Eu vou pegar azul petróleo, tira bem excesso. É importante tirar o excesso. Depois, você vai pegar o stencil. Pode ser o stencil, pode ser um
pedaço de papel. Você vai segurar uma parte das listras com esse stencil. Dessa forma, essas listras não saem do lugar. Agora, muito importante também, eu tenho esse stencil aqui segurando, certo? Eu não posso pintar até encostar aqui, senão eu vou ter uma marca na vertical, vai ficar uma mancha, uma linha difícil de tirar. Então, assim, dessa forma, olha, eu não vou até a listra, até o final. Fica esfumado. Agora eu vou trocar esse stencil de lugar, ele vem aqui para a esquerda. Só completar. O pincel ele vai acompanhar o sentido do stencil. Você não pode trabalhar com movimento circular no stencil de listra. E aí você vai ter esse efeito aqui, bem limpinho. Eu vou assinar com a tinta bem diluída. Treina no papel para você ter mais segurança, mas é importante trabalhar com a tinta diluída e só com a ponta do pincel. Então é isso. É só você envernizar com verniz da sua preferência, pode ser acrílico fosco, à base de água ou solvente, o que você quiser. E partir para outro projeto. Você pode usar essa técnica no tecido também, ou pode usar em outras superfícies. Ele vai muito bem em papel. Você pode impermeabilizar o papel com verniz acrílico fosco e fazer todo esse trabalho no papel. Também vai muito bem no tecido, em toalhinhas, camisetas, ecobags, o que a sua criatividade permitir. Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.